Bem-vindos ao programa Ligados na Bíblia. Depois de muito tempo ausente, eu estou aqui retornando com os estudos do texto de Mateus. Hoje nós iremos refletir no texto de Mateus, capítulo 16, do verso 21 ao verso 28. Eu vou dividir esta pequena passagem que nós iremos estudar em 3 pontos. Primeiro, eu vou falar sobre a advertência dada a Pedro por Jesus, nos versos 21 ao verso 23. Jesus fala nestes versos sobre o seu sofrimento, sobre sua morte e ressurreição. Pedro reprova as palavras de Jesus. E Jesus então adverte Pedro, pois toda oposição ao plano de redenção da humanidade decretada por Deus é rejeição ao próprio Deus. Na segunda parte, nós vamos falar sobre o desafio de ser discípulo de Jesus, do verso 24 ao verso 26. Neste ponto, nós vamos falar sobre a disposição necessária do discípulo para perder a sua vida por Cristo. Também vamos falar sobre a questão de que aquele que perde a vida por Cristo ganhará a vida eterna. E o terceiro ponto que nós vamos refletir dentro desse texto é sobre a promessa de uma recompensa gloriosa. Versos 27 e 28. Jesus promete recompensar todos aqueles que perderem suas vidas por amor a Ele. E Jesus afirma também que alguns daqueles discípulos, contemporâneos a eles, antes de morrerem, o veriam no seu reino. Então, vamos iniciar pelo nosso primeiro ponto, a advertência dada a Pedro. Versos 21 ao 23 de Mateus. Eu quero então fazer essa leitura agora juntamente com você. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: "Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo." Jesus virou-se e disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." A expressão "a partir daquele momento", que encontramos na NVI, traduzida em outras Bíblias pela expressão "desde então", do grego apodote, marca um novo estágio no ensino de Jesus. Uma vez que Jesus foi firmemente identificado por seus discípulos como o Messias, ele agora precisa corrigir as falsas expectativas de seus seguidores. A missão messiânica não seria de conquista militar, como eles esperavam, mas de sacrifício expiatório. Jesus estava com os olhos fixos em Jerusalém, onde ele deveria sofrer, morrer e ao terceiro dia ser ressuscitado, a fim de cumprir a vontade do Pai. No entanto, ao falar dessas coisas com os seus discípulos, ele foi repreendido por Pedro. Jesus então dirigiu-se a Pedro, considerando-o naquele momento um porta-voz de Satanás. Por que Jesus o considerou dessa forma? Porque o conselho de Pedro impediria Jesus de cumprir o plano de Deus para salvar a humanidade. De forma dura e enfática, Jesus adverte Pedro dizendo: "Saia da minha frente, Satanás." Jesus não estava chamando Pedro de Satanás, mas identificando e apontando para seus discípulos a origem daquela sugestão. Não existe o Cristo sem cruz.
O plano de Deus para Cristo não era um acidente, mas uma necessidade divina. A cruz estava no centro do propósito eterno de Deus para a redenção da humanidade, como profetizado em Isaías, capítulo 53. Antes de jogarmos pedras em Pedro, é importante lembrarmos que a advertência sofrida por ele foi causada por sua dificuldade em enxergar um Cristo que sofreria e morreria. Tal verdade a respeito do Messias não fazia parte do ensino daquela época e era algo totalmente inimaginável. Pedro acreditava genuinamente estar ajudando Jesus ao tentar fazê-lo desistir da ideia de que precisava sofrer e morrer. Entretanto, Jesus mostrou para ele que a vontade de Deus e os planos de Deus estavam muito além dos pensamentos humanos e da razão humana. Muitas vezes, assim como Pedro, nós também não conseguimos entender os caminhos de Deus. E até chegamos a pensar que sabemos resolver as coisas de maneira melhor do que a maneira de Deus. Porém, Jesus sabia que precisava tomar a cruz para nos salvar. Pedro compreenderia essa verdade mais tarde. Bom, vamos então para o nosso segundo ponto dentro deste texto. O desafio de ser discípulo de Jesus. Então agora nós iremos ler o verso 24 até o verso 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a própria vida, por minha causa a encontrará. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Aqui estão as três condições inalteráveis do discipulado cristão. Primeiro, negar-se a si mesmo. Não se trata de um mero ascetismo ou da negação de prazeres legítimos. É a renúncia radical ao eu como centro da existência. É destronar o ego para entronizar Cristo definitivamente na vida. Significa submeter nossa vontade, nossos desejos, nossos direitos e nossos planos à soberania do Senhor. Não existe discípulo se não houver uma negação radical do eu. Então, a segunda condição que o texto nos aponta para ser discípulo de Cristo é a necessidade de tomar a sua cruz. Para aquele povo do primeiro século, para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, a cruz, ela tinha um significado muito real. Acredito que muito mais forte do que nos nossos dias. A cruz ela não era um adorno que as pessoas carregavam com orgulho, mas era um símbolo de tortura, de vergonha, de morte, de maldição, porque aquele que ia para a cruz era considerado um maldito. Tomar a cruz significava uma disposição diária para morrer para o pecado, para o mundo, para a própria vida. Aceitar se tornar, aos olhos das pessoas, uma maldição. Aceitar ser rejeitado e assim se identificar publicamente com Cristo. O Cristo rejeitado, humilhado na cruz. Mesmo que isso custasse tudo. A terceira condição era seguir a Jesus Cristo. O discipulado não é um evento único. Não é apenas um momento da emoção onde você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, talvez por um culto lindo, por uma apresentação bela, principalmente hoje, né, em nossos dias, onde se faz uso de recursos tecnológicos para
conduzir as pessoas, então, a um ambiente emocional que consegue pegar o coração delas. E não é este evento que determina que você realmente é um discípulo de Cristo. Pode ser ali o começo, pode ser, mas não é este evento que determina de fato. Porque ser discípulo de Cristo exige que você agora siga a Jesus numa jornada contínua. É um verbo de ação que implica em movimento, numa imitação de Jesus, numa obediência constante ao Mestre Jesus. Então, é necessário negar-se, é necessário tomar a cruz e é necessário seguir a Jesus. Jesus apresenta nestas palavras um paradoxo divino. A tentativa de salvar a vida leva à perda dela. Enquanto a disposição de perder a vida por ele, Jesus Cristo, leva a pessoa a ganhar a vida. Mas Jesus também fala da questão do homem que tenta ganhar o mundo. E seja que o mundo, o seu sistema funcional, onde o mercado domina, o dinheiro domina, ou seja, aquele sentimento de busca por segurança, riqueza, de um conforto egoísta, tudo isso resulta, segundo as palavras de Jesus, num grande perigo, que é a perca, da própria alma. A alma fala dos nossos sentimentos mais profundos. A alma fala da nossa psique, deste lugar onde expressamos a dor, a tristeza, a vida. E perder a alma significa você se desconectar completamente da realidade em que vive, da verdade do ser humano como um indivíduo de Deus, se tornar frio para os acontecimentos ao seu redor, se tornar um ente que caminha, mas não consegue ter sensibilidade para com a vida do próximo. Aquele que vive na busca dessa riqueza, em busca de uma segurança, de um conforto egoísta, ele tende a perder a alma. Por outro lado, a rendição completa da vida por amor a Cristo, perdendo a vida para os padrões do mundo, isto é, você vivendo para os padrões de Deus e não do mundo, é o único caminho para que você possa encontrar a vida plena e eterna, para que a tua alma possa encontrar verdadeiramente a paz. A terceira parte, a última texto que hoje separamos, vai falar sobre a promessa de uma recompensa gloriosa. Os versos 27 e 28 diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um de acordo com as suas ações. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. O chamado ao sacrifício não termina em perda, mas aponta para uma glória vindoura. Jesus equilibra o chamado à cruz com a promessa da coroa, da vida eterna. Veja o que ele diz no verso 27, pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Há uma promessa de retribuição, de recompensa gloriosa para nós que permanecemos em Cristo Jesus até o fim. E esse verso, o 27, é uma clara referência à segunda vinda de Cristo. Ele,
que veio em humildade para ser julgado, crucificado, retornará em poder e majestade para julgar. A menção de que ele dará a cada um segundo as suas obras deve ser compreendida corretamente à luz de toda a Escritura. A salvação é e sempre será unicamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, conforme podemos ler em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. As obras não são a causa da salvação, mas a evidência inevitável dela. Para o crente, as obras determinarão o galardão no tribunal de Cristo, conforme nós vemos também em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 12 ao 15. Para o incrédulo, elas confirmarão a justa condenação deles. A fé genuína produz necessariamente uma vida de obediência e de frutos. Verso 28, ele diz: em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Este versículo tem gerado muito debate. Segundo a maioria dos estudiosos da Bíblia, o contexto imediato oferece a interpretação mais sólida. Jesus não se referia para estes estudiosos à sua segunda vinda, aqui no verso 28, pois todos daquela geração já morreram. A explicação mais coerente adotada por estes estudiosos conservadores é que esta é uma predição do evento da transfiguração, que vem a acontecer 6 dias depois desta fala de Jesus. Você pode ler a respeito da transfiguração em Mateus, capítulo 17, do verso 1 ao 8. Então, para estes estudiosos, naquele monte, Pedro, Tiago e João tiveram um vislumbre, uma prévia da glória real de Cristo, vendo o Filho do Homem vindo no seu reino. Entretanto, eu penso que o verso 28 está ligado ao verso 27. Jesus está falando de seu reino. Enquanto no verso 27 ele aponta para o juízo, onde serão recompensados cada um conforme a sua obra, no verso 28 ele está falando mais especificamente, ao meu entender, de sua ressurreição, que inaugura o seu reino. O que ele estava dizendo é que alguns daqueles que ali estavam com ele naquele momento, ouvindo as suas palavras, o veriam então na vinda do seu reino. Porque o Cristo ressurreto é a inauguração do seu reino. Aqui encerramos a nossa reflexão de hoje. Espero ter contribuído de alguma forma para o seu desenvolvimento espiritual. Lembre-se, para ser um discípulo de Jesus, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Que Deus te abençoe grandemente.